A paz do Senhor Jesus, bom dia para todos os ouvintes, para todos os telespectadores. Mais um dia aqui no nosso canal, aqui interpretando a Bíblia série, interpretando a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Hoje nós vamos estudar a aula 41 e o capítulo é o capítulo 13 do livro do Êxodo. Capítulo 13, versículo 1 e 2. Vamos lá, sem perca de tempo. Disse o Senhor a Moisés: Consagra-me todo o primogênito, todo que abre a madre de sua mãe, entre filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Então Deus falou que todos os primogênitos, tanto de homem quanto de animal, era dele. Consagra-me, ato por meio do qual se dedica uma pessoa ou uma coisa a Deus. Vamos lá. Capítulo 13, versículo 3 e 4. Disse Moisés ao povo: Lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, mês de Abibe, estáis saindo. Os primogênitos do Egito foram mortos e os primogênitos de israelita prevaleceu, né? Então Deus matou os primogênitos dos egípcios, mas os que eram dos hebreus, Deus deixou. Vamos, versículo de número 10. Portanto, guardarás esta ordenança num determinado tempo, de ano em ano. Então, de ano em ano ia celebrar essa festa, né? Pascual, da Páscoa. A Páscoa, seguida da festa dos pães asmo, seria realizada anualmente pelos israelitas. Então, todo ano ia realizar a Páscoa em seguida do pão asmo. Vamos lá. Versículo 11 e 12. Quando o Senhor te houver entronizado na terra dos cananeus, como te jurou a ti e aos teus pais, quando tu houver dado, apartará para o Senhor todo que abrir a madre, todo primogênito dos animais que estiveres, os machos serão do Senhor. Então, versículo 13. Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com cordeiro. Se o não resgatares, será desnucado. Mas todo primogênito do homem entre os teus filhos resgatará. Versículo 14 e 15. Quando os filhos amanhã te perguntar que é isso, responder-lhe-ás: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão, pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abre a madre, porém o primogênito de meus filhos eu resgato. Então, os primogênitos era dado, consagrado a Deus. Os levitas seria consagrado no lugar desses. O que excedesse seria pago em dinheiro. Vamos lá. Então, agora a gente vamos entender sobre as 12 tribos de Israel, né? Quem foi formada essas 12 tribos? Sabemos que Jacó casou com a filha de Labão, né? Com as filhas de Labão, com Raquel e com Lia. E casando ele com Raquel e com Lia, ganhou duas concubinas
Zilpa e Bila. Então, que delas nasceram filhos, né, que formaram ali as 12 tribos de Israel. Vamos lá. Vamos estudar aqui, ver aqui esse capítulo, esse versículo, Lucas 2, 22 e 23. Diz assim, ó, passados dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. Então aqui está falando da consagração dos primogênitos, tinha que ser consagrado ao Senhor. Então a gente vê no Velho Testamento, no livro do Êxodo, se cumprindo em Lucas, capítulo 2, né? Então, Êxodo, capítulo de número 13, versículo 17 e 18. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho num deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentado subiram os filhos de Israel do Egito. Preste bem atenção que Deus não deixou que o povo de Israel fosse pela terra dos filisteus. Deus fez com que eles rodeassem 40 dias, 40 noites. Por quê? Porque senão eles poderiam voltar atrás, se arrepender e voltar para o Egito. Estava tão acostumado com a escravidão filisteu. Havia uma rota mais fácil que levava à terra de Canaã, porém, evidentemente, muito protegida. Então eles teve que rodar, ficar rodeando ali muito tempo. Versículo 19. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará, daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Então ele fez o povo jurar que era para levar os ossos dele, não enterrar no Egito. Então os ossos de José, está escrito no livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 24 e 25. Agora vamos para o versículo 20 e 21 do Êxodo. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, uma coluna de fogo para os alumiar, a fim de que se conhecesse, caminhasse de dia e de noite. Ou seja, o povo caminhava de dia e de noite. Nuvem de fogo demonstrava a presença de Deus e o cuidado geral de Deus ao povo no deserto. Vamos estudar o 14 agora. Capítulo 14, versículo 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que retrocedam-se e acampe de fronte de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, e em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então, uma mudança de direção, né? Isso daria um sinal aos egípcios de que os hebreus estavam perdidos. Vamos lá. E com isso o povo estava andando de Manassés, Sucote, Piairote, Etã. Vamos lá. Capítulo 14, versículos 5 e 6. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó
e dos seus oficiais contra o povo. E disseram: que é isto que fizemos? Permitimos que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. Faraó iria liderar um coletivo com toda a força para trazer de volta os hebreus. Vamos ver o que vai acontecer. Então vamos lá. Capítulo 14, versículos 7 e 8. E tomou também 600 carros escolhidos de todos os carros do Egito. 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitões sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. O carro usado em um sentido geral. Vamos ver o versículo 9 e 10 do capítulo 14. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, em fronte de Bealzafon. E, chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamou ao Senhor. Vamos ver qual a resposta quando eles clamam ao Senhor. Versículo 11 e 12. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo nós sair do Egito? Não é isso o que te trataste assim, fazendo nós sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa nós, para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morreremos no deserto. Aí entra a murmura do povo. O povo queria morrer no Egito, na escravidão, mas não queria ser livre. Quando viu as coisas se apertar, logo começou a murmurar. Logo o medo virou reclamação, e eles foram com força para cima de Moisés, com acusações de que ele queria matá-los. Versículo 13 e 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temeis, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Versículo 13 e 14. Moisés confiou na palavra do Senhor e pregou sobre a salvação todo o povo. Versículo 15 e 16. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Olha que situação! O poder de Deus se manifestando mais uma vez. Moisés, apesar de confiar, foi orar, foi clamar a Deus. Depois do clamor, precisava haver ação. Versículo 17 e 18. Eis que endurecereis o coração dos egípcios para que vos sigam entre nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Versículo 19 e 20.
Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs por trás deles. E aí, entre o campo dos egípcios, o campo de Israel, a nuvem era escuridade para aqueles, para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Versículo 21 e 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro, e à sua direita, à sua esquerda. Versículo de número 23 e 24. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar, na vigília da manhã. E o Senhor na coluna de fogo e a nuvem viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Versículo 25 e 26. Empurrou-lhe as rodas do carro e fô-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. A essa altura ficou claro que o Senhor estava salvando Israel, que trouxe pânico aos egípcios. Versículo 27 e 28. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios os fugirem. Ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó que os havia seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Versículo 29 e 30. Mas o filho de Israel caminhava a pé, enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muro, e à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Então Israel afundou e morreu. Deus, ele é fiel. Próxima aula nós vamos estudar o capítulo de número 15. Vai estar muito bom o capítulo de número 15. Fique com Deus, até amanhã e Deus te abençoe. Se inscreva, comente e compartilhe, aperte o sininho de notificação.